Então falou Deus a todas estas palavras, dizendo: Eu sou, melhorou um pouquinho, melhorou, oh, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. E os versículos seguintes dizem assim, que vamos ler também. Diz exatamente assim, o verso 3: Não terás outros deuses. Aí ele começa os nãos, né? Mandamentos. Não. Não terás outros deuses diante de mim, para que, olha, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí em seguida, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, 6 dias trabalharás, no sétimo dia, os 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem os teus servos, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem que está dentro da tua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Percebam, irmãos, que aqui, até esse versículo de número 10, versículo 11, perdão, a gente ainda, Deus está falando Deus está falando sobre a relação do homem com ele. E isso me chama a atenção porque no verso seguinte ele já muda a questão. E ele diz assim, ó, honra teu pai e a tua mãe. Deus não. Eu fiquei pensando para quem Deus falou e deu este mandamento. Ele não falou para os pais em tese, apesar que as pessoas para quem Moisés escreveu esse texto também eram pais. Mas por que ele não seguiu? A minha pergunta é por que ele não seguiu essa ordem de falar primeiro aos pais? Vamos dizer assim. Ele falou primeiro na relação do homem com ele, depois, é claro que a gente sabe que quando ele diz assim, honra teus pais, ele está falando na relação do homem com o próprio homem, porque é o filho honrando o pai. Então, é esse o pensamento. Mas me chama a atenção que ele não coloca, por exemplo, pais, corrijam seus filhos. Porque antes de vir o filho veio o pai. Não existe filho se não tiver pai. E a pergunta que eu faço é por que Deus, ao invés de dirigir a palavra, por exemplo, pai falha aos filhos, ele diz, filhos, honre os pais. E é o primeiro assunto colocado depois da relação do homem com Deus, que o filho deve honrar o pai. Isso me chama muita atenção, e eu compartilho com os irmãos sobre essa posição da honra que Deus demonstra a partir desse texto. Ele podia ter trazido outro assunto, mas ele trouxe já exatamente a questão da honra aos pais, logo após ele ter tratado sobre a questão da relação com ele. Então, é um assunto de grande importância para a igreja pensar. Não é um pensamento, não é um produto dos pais qualquer, um produto qualquer da mente de qualquer pessoa, mas
é um assunto que a gente precisa realmente pensar, e os filhos que aqui estão precisam também ter esse conhecimento. Qual é que ocupação e por que Deus colocou esse assunto nessa condição logo após dessa escala? Ele poderia, por exemplo, falar da relação, dá-se até uma ideia aqui, né? Quando ele fala lá mais abaixo, nos versículos, ele fala assim, não tomarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não roubarás, não matarás. Esses assuntos não poderiam vir primeiro do que a honra ao pai? Aos pais, por exemplo? Poderia ter vindo primeiro, porque, irmãos, Deus não escreveu nada aleatório, tipo jogado. Deus não colocou nada jogado. Tipo assim, coloca aí em qualquer parte do texto. Não, nós não cremos assim, nós cremos que a Bíblia foi inspirada por completo, inspiração plena. Então Deus inspirou a Bíblia completa. Agora, tem textos na Bíblia que estão realmente fora de ordem cronológica? Sim, tem. Nós sabemos disso que tem. Mas, nesse quesito aqui, nós não estamos falando de um texto que foi montado como um quebra-cabeça e uma parte está na outra. Na faculdade, uma vez, o professor pegou nós tivemos uma prova, o professor pegou uma reportagem e recortou a reportagem inteirinha e montou um texto assim num baralho. Né? Ele pegou a reportagem e montou o texto num baralho, não é? E colocou ele todo desorganizado, né? Esse texto ele recortou, e texto ele desorganizou, é como embaralhou, como fez assim com as cartas, com o dominó, sabe? Embaralha tudo. E ele disse, agora vocês vão ter que ler esse texto. A prova foi essa, vocês vão ter que ler e organizar esse texto a partir do lead, né? Das perguntas da construção do texto e do desenvolvimento. Então nós tivemos 2 horas para fazer aquilo, né? Isso aqui não é aqui, isso aqui é introdução, isso aqui é ali, tá, para montar o texto. Ok. Deus não fez isso. Deus organizou a fala dele direitinho. Primeiro eu vou tratar disso, depois eu vou tratar disso, vou tratar disso. A coisa não está embaralhada. Está organizada. Se está organizado, então a gente entende que Deus dá prioridades. Veja, o assunto da honra aos pais é uma questão absolutamente séria e ocupa uma posição super importante. E ocupou, inclusive, no próprio texto aqui dos 10 mandamentos. O apóstolo Paulo tratou isso também. Então, vamos dar uma pensada um pouquinho nisso, né? Dito isso, irmão, o que mais a gente tem que entender? A gente precisa entender, por exemplo, que vamos dar uma olhadinha na época em que Moisés escreveu o texto. Quando Moisés escreveu, tinham praticamente, podemos pensar em 2 gerações. A primeira, a que saiu do Egito. A segunda, a que entrou em Canaã. Quem saiu do Egito foram homens adultos, levando suas mulheres e seus filhos. Mas quem entrou em Canaã não foram os adultos que saíram do Egito. Foram os filhos. Então eles cresceram lá. Ok. E teve gente, nesses 40 anos de peregrinação, se assim a gente pode falar, pelo deserto, essas pessoas viviam do quê? Vamos pensar o seguinte. Muitos morreram, como a Bíblia diz, apenas 2 daqueles, como Josué e Caleb, entraram na terra prometida, dos que saíram, né? Dos que saíram lá do Egito, mas os demais foram envelhecendo, porque se as crianças vão crescendo e ganhando idade, os adultos também vão. Não existe essa hipótese da criança crescer e amadurecer e o adulto parar no tempo. Não, ele vai ganhar, ele vai avançar também na idade. E tem coisas que o adolescente, o jovem faz, que o adulto também faz, mas na grande maioria, o idoso, vamos falar assim, já na fase idosa, ele não faz. Ele não consegue determinadas coisas, já não consegue fazer.
a mobilidade diminui, o risco é maior. Pensando nisso, e essa fala de Moisés vai reger toda a história do Antigo Testamento. Vamos falar assim. Bom, e aquele povo vivia do quê, irmãos? Eles viviam de agricultura. Eles viviam do trabalho, da agricultura, da plantação e assim por diante, em constantes guerras. E qual era então o dever dos pais? A Ruth, ela demonstra esse cuidado com a Noemi. Veja que quando os 2 filhos da Noemi morreram, e também o marido dela que havia morrido, irmão, esta mulher ficou à mercê. Morre o marido. Quem assumia naquela sociedade, morrendo o marido, quem assumia a responsabilidade da casa? O filho. Então, a responsabilidade da casa era passada para o filho. E aí o filho é que tinha que suprir, cuidar da mãe, etc. e tudo mais. No caso da Ruth, morreu o marido dela e morreram também os filhos. E a Ruth e a Noemi já tinham uma certa idade, tanto que a Bíblia descreve. Ela mesma fala, eu já sou avançada. Vocês são jovens. Ela fala para suas noras. Então, irmão, o que a gente precisa pensar nesse sentido? A Noemi não tinha mais quem cuidar, não tinha mais filho, ela estava praticamente confinada a viver no fracasso, né? Quase que total. E aí a Ruth diz o seguinte, eu vou com você, eu vou te acompanhar. Eu vou te acompanhar, vou estar com você e o seu povo será o seu povo e eu vou cuidar de você. E ela praticamente assume essa responsabilidade de ir para o campo trabalhar, ela faz exatamente a honra. Ela diz, olha, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu irei. Então, é esse o sentido da passagem. Honrar os pais, nesse contexto aqui, tinha, entre outras coisas, o sentido de cuidar do idoso, de sustentar, de dar atenção ao idoso. E aí, isso era o que Moisés estava tratando naquele momento. E que Paulo fala lá na frente que nós lemos, fizemos a leitura ainda há pouco. Então, cuidar do idoso. Ok, só que hoje nós estamos em São Paulo, aqui os pais não trabalham mais em plantações, né? Tem outro tipo de trabalho e o mundo mudou. O mundo agora praticamente mudou, irmão. A tecnologia chegou, mudou o trabalho, muita gente agora não sai mais para trabalhar naqueles horários, agora o trabalho é home office, consulta mudou, né? As consultas mudaram. Quem já está fazendo consulta virtual aí? Tem alguém fazendo consulta virtual? Já tem alguém fazendo. Lá na minha casa também já está fazendo. Num encontro, próximo de um encontro de casais que tivemos, eu estava com um problema no dente e o dentista me avaliou por uma videoconferência e passou remédio. Nós estávamos até num churrasco lá na casa do irmão Mário. Acho que é isso mesmo, nós estávamos num jantar com os casais lá na casa do irmão Mário e enquanto eu estava passando com o dentista que eu estava tendo um problema. Então, hoje já tem consultas virtuais,
não é? Você já resolve muitas coisas pela internet, as contas físicas já estão desaparecendo, a Eletropaulo já está querendo mandar a conta por e-mail, ou a Sabesp já está mandando conta por e-mail, não é? Segunda Via você tira já por e-mail, quer dizer, o mundo está mudando, migrando para isso, e a gente tem uma geração que nasceu nesse período, que é a galerinha aí dos anos 2000, né, que nasceu daí para cá, e depois vem a última, né, acho que é a Alfa, se eu não me engano, confundi aí agora, que já nasceu a partir de 2000, acho que de 2017 ou 2020, eu não sei, porque a geração Y já ficou para trás, já tem uma nova nesse meio, e aí agora você que está aqui na igreja tem o seu pai, tem a sua mãe, que às vezes não tem habilidade com a internet, não sabe fazer fazer uma movimentação, por exemplo, nesse ambiente, agora já vem medidores, já vem medidores de pressão, já exames por telefones, quer dizer, a coisa está evoluindo aí completamente, como a gente já vinha falando, e já tem pais passando muita raiva, já tem pais tomando golpes, né, na internet, e você vai fazer o que com o seu pai? E com a sua mãe, que não é desse mundo? Que não é, ele é um sujeito, é um imigrante fora fora da realidade. Ele está fora da realidade dele. Como é que você vai fazer com isso? Vamos abandonar? Porque normalmente o que é que a gente diz ou o que a gente ouve? Né? O que a gente diz ou o que a gente ouve nisso? E eu já vi isso acontecer em vários lugares, na rua principalmente. Ô mãe, você não está vendo que isso aqui você tem que clicar ali? Ô pai, não clica aqui porque esse negócio. Ô, você não sabe? Ele não sabe. Não é do tempo dele. Ele tem que fazer o que a criança hoje nasce já nasce, já pega um equipamento qualquer como esse celular, por exemplo, não é? E domina, não é? Agora um adulto já, né, dependendo da idade dele, já não tem essa habilidade toda, ele já fica aí perdido nesse meio. Não tem que repetir, não tem a paciência, não instrui. Então é mais ou menos assim. Se o mundo está... O que é que Deus estava aqui dizendo? Olha, é o seguinte, vocês não podem deixar o idoso abandonado. Filhos, vocês têm que honrar os seus pais. E não pode deixar. Ele não pode mais, no caso aqui do texto, ele não pode ir para a plantação mais. Ele não tem esse pique para fazer determinadas coisas. Ele não consegue mais dar aquela produção toda. Então é você que tem que honrar o seu pai. Você tem que cuidar dele. Você tem que cuidar dele. Entende? Mas a sociedade é espetacular no sentido de criar mecanismos para fugir da vontade de Deus. Por exemplo, havia um conceito lá em Marcos, abre uma Bíblia aí em Marcos capítulo 7. Bom, durante muito tempo, né, o homem foi querendo e desenvolvendo formas de ofertar a Deus, né? E ele foi criando mecanismos para isso. No entanto, quando Jesus veio e está pregando, o ministério dele está em pleno, no auge, né? Assim, a todo vapor, vamos falar assim. O que os judeus estavam fazendo? Religiosos. Eles estavam dedicando toda a sua herança, eles estavam comprometendo a sua herança com o templo. Toda a sua renda, toda a sua riqueza. Estavam comprometendo a sua riqueza com o templo.
como tivesse assim, empenhado sua riqueza no templo. E aí, uma vez feito isso, que todo o recurso dele, riqueza, estava empenhada num pacto no templo, esse judeu que fez isso não podia assumir o pai. Por quê? Porque a riqueza dele já era do templo. Então ele não podia ter a despesa do pai. Então eles foram ofertando, e aí foram criando mecanismos, criando leis, articulando isso, até que quando chega nos dias de Jesus, o que Jesus condena é exatamente isso. Estavam desonrando os pais em nome de Deus. Marcos capítulo 7 nos fala exatamente assim, ó, veja lá. A tradição dos anciãos. Acompanha aí os filhos. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão e não de mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jantares, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição? Repita comigo, a tradição. Por que não andam os seus discípulos conforme a tradição? Conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas com o teu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e dos copos, e fazei muitas coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao seu pai e sua mãe: aquilo que come poderia aproveitar de mim, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Olha só, aí veja bem, ele diz: isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a esta. O que é que Jesus está falando aqui? Vocês são hipócritas. Na linguagem de hoje, na linguagem da juventude, ele diria o seguinte: ei, caras, guys, sei lá o quê. Vocês estão perdidos na curva, porque vocês estão apegados à tradição e invalidando o mandamento de Deus. O que é? Então, estou empenhando o meu tempo, estou empenhando o meu dinheiro na tradição de Corbã. O que era Corbã? Era oferta. A ideia da oferta. Então, aquilo que você empenhou numa oferta, você não tinha mais obrigação nenhuma com a comunidade, inclusive com seus pais, por exemplo. Porque aqui a lei está orientando, o texto está orientando, e Paulo recobra isso, que os pais precisam ser honrados pelos filhos. E honrar não é só no sentido de amar ou de reconhecer a autoridade ou de obedecer, mas é no sentido, não é só no sentido de reconhecer ou de obedecer, mas no sentido de literalmente assumir, quando ele já não tem mais essa condição. Então o que eles faziam? Eles pegavam o seu dinheiro e falavam assim: não, vou dar ao templo.
E aí, quer dizer, está comprometido com o templo e eu não vou poder, por exemplo, auxiliar os meus pais que não têm mais condições de fazer absolutamente mais nada por si. Porque é do templo, isso está no texto. Eles criaram essa tradição, isso estava errado. Entende? Então, olha aqui, nós vivemos numa sociedade, mudando o contexto agora, novamente, para os nossos dias, que nós não vivemos esse tempo. Mas você não pode deixar de dar atenção aos seus pais, você não pode auxiliar o seu pai. E há quem diga que nem sequer tem tempo para o seu pai. E agora ele precisa, para os seus pais, eles precisam de você. Eu não preciso porque eu não posso ajudar meu pai porque meu tempo é do Senhor. Eu não posso ajudar meu pai por causa disso. Eu não posso ajudar meu pai por causa daquilo outro. Principalmente, como eu já citei no assunto de internet. Quando se trata dessa questão, e o mundo está mudando, e muitos deles estão absolutamente perdidos. Irmãos, tem muitos pais e avós que estão absolutamente perdidos. E aos filhos eu peço que olhem para mim aqui. Eu tenho visto, eu tenho percebido, às vezes, com muita raridade, muito raro, eu vou a um banco, por exemplo. Mas muitos idosos estão pedindo ajudas de desconhecidos na rua, até para passar Pix. Porque essas pessoas idosas não pedem ajuda aos seus próprios filhos, mas pedem aos estranhos. Não confiam por quê? Será que há alguma reprimenda nesse sentido? Está errado. Eu amo meu pai, eu tenho prazer com meu pai, eu quero estar perto do meu pai, eu choro pelo meu pai, mas eu não tenho a paciência de instruí-lo nesse caminho, ou mínimo para ele. Como é que a gente lida com isso, irmão? Essa sociedade. Nós estamos pior do que isso. Mais agravante ainda, é que nós vivemos numa sociedade que eu não faço parte dela. Eu não faço parte dessa sociedade. Essa sociedade outros fazem parte. Eu não faço parte dessa sociedade. De uma sociedade que que só aprende que tem direitos. Não aprende que tem deveres. Que os deveres são escondidos, são ocultos, não são, por exemplo, passados, eles não sabem quais são os seus deveres, inclusive deveres com seus pais. E às vezes tem que vir o juiz, tem que vir a promotoria do Estado para fazer isso. Vocês têm deveres com seus pais. Então, o que nós temos que pensar? A mensagem desta noite é exatamente essa. Olha, irmão, você que é filho, tem o seu pai, não deixe o seu pai alienado nesse mundo. Agora, minha família, nós estamos no processo de interdição do meu pai. Meu pai relutou enquanto ele pôde dizer que não, enquanto ele conseguiu dizer que não, ele relutou a não vir morar com os seus filhos. Mas agora não teve jeito. Colocamos ele na ambulância e ele veio. Só que ele não veio só, ele veio. Tem uma série de coisas que a gente tem que resolver nesse inteirinho. Ele veio com todas as dificuldades de um homem nessa idade que está tendo alucinações e está tendo, né, não consegue andar. Entende? Então nós temos, mas o meu pai, ele não usava, por exemplo, o WhatsApp. Meu pai não conseguiu, há muitos anos, muito antes da pandemia, meu pai não conseguia usar o WhatsApp. Ele não conseguia usar. Para ele o telefone era só de falar. Então, para falar com meu pai, a gente tinha que ligar. Já é diferente, por exemplo, de outras pessoas que estão nessa faixa etária de 70, 80 anos, que são absolutamente articulados, graças a Deus por isso. Que entende muito bem. Mas o mundo mudou, o 5G está aí chegando e vai mudar mais ainda. Já chegou, né? Já chegou. E vai mudar. Não chegou para todos, porque praticamente quase todo mundo aqui vai ter que trocar de celular.
para ter essa internet 5G, mas quando chegar vai ser pior ainda, irmão. Vai ser aí vai consulta, aí bom, se agora no 4G a gente já tem esse volume de coisa pela internet, imagine no 5. Não é? Imagine no 5. Veja que o negócio está tão violento que até como o pastor publicou essa semana na internet, até pastor inteligência virtual está pregando no culto. Não é? Até a inteligência virtual está pregando no culto. O mundo está mudando. Então o carro vai ser inteligente. Vem aí os automóveis dos Jetson. Nós já estamos vivendo no automóvel. Já está aí, evolução, 2026, aí 2027 por aí, a gente já vai começar a ver, né? Você vai pedir um Uber e vai estar lá no Uber. Quem está acostumado a pedir Uber, você vai pedir lá. Bom, você quer ir de moto, você quer ir de carro Uber Black, você quer ir de carro comum ou você quer ir de voando? Ué. Já está aí, já está rodando, já, entende? Então, irmão, veja como a coisa está alterada. E a pergunta que eu faço, eu não posso deixar de fazer, é esta. Como é que está a sua relação com seus pais, com seus avós, nessa questão? Você está deixando ele, pelo menos, dentro da possibilidade, você está instruindo ele contextualizando ele dentro desse universo, honrando seu pai nesse sentido, ou você está dizendo o seguinte, mãe, isso aí não é para você não, pai, mãe, não é para você não, isso aí não é do seu mundo não, você é do tempo do Flintstone, né? Você é do tempo dos Flintstone, né? Colocar os pés no chão e carro sem motor. Né? Como é que a gente está lidando com isso? Se estamos desonrando nossos pais, irmãos, nós estamos em pecado. Precisamos nos acertar com Deus. Precisamos nos acertar com os nossos pais. Precisamos corrigir isso imediatamente. E o apóstolo Paulo, como foi feita a leitura, lá no capítulo 6, ele retoma isso. Então, ele retoma essa temática, essa discussão, dizendo, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, e honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Então, novamente, irmãos, nós precisamos ter atenção. A igreja precisa ter atenção com os seus idosos também. A igreja não pode abandonar os idosos à mercê do nada e deixar os idosos caídos, porque a gente vai também chegar nessa fase. Nós também vamos chegar a esse momento de não poder subir, de não poder descer, de ter dificuldade para andar, de ter dificuldade para carregar algo. Você não pensa, pode até ser que você tenha saúde boa, né, forte, até o máximo de ano possível. É bom que a gente viva isso. E glória a Deus se a gente puder viver assim. Mas, de toda forma, a igreja também precisa ter, porque quando se fala de pais, embora o texto aqui está falando da relação familiar entre pai e filho, a gente também pode pensar na relação entre igreja, não é, e os pais na fé. Como é que você lida até com aqueles que te pregaram a você, para você a palavra de Deus? Eu não quero fazer parte de uma igreja que não se importa com seus pais. Se a igreja aqui não faz conta dos seus pais, os filhos não fizerem conta dos seus pais, eu não quero congregar aqui. Por que eles não falam para mim? Chegou esse velho. Esse velho chato. Não é? A gente tem que pensar como fazer. Não é? Então, mais à frente, aqui vem uma palavra para vocês, agora para jovens, a gente tem que pensar. E aqui eu abro uma fala com vocês do seguinte ponto. Uma das coisas que a gente tem que fazer, nós não temos prédio grande, até a gente comprar dos lados aí, se Deus permitir, a gente vai comprar tudo, em nome de Jesus, fazendo um tempo muito grande. Mas enquanto não tem, irmão, a gente vai tendo que adequar
Nós já fizemos teste com culto de jovens depois do culto das 5 horas que nós fizemos. Hoje podemos fazer, vamos fazer uma experiência de um culto simultâneo, de uma pregação simultânea. Vai ficar aqui os adultos, vão pegar os jovens, vamos lá para cima. As crianças ainda não, até a gente adequar lá o restante, né? Senão a gente pode colocar jovem num andar, criança no outro. E a turma do culto mais tranquilo aqui, a turma do culto mais pesado para cima. Não sei como a gente pode fazer, né? Não sei para onde você vai querer ir, não importa. O que importa, irmão, é que a gente tem que pensar na terceira idade. A gente tem que pensar. Olha aí o caso do nosso jovem Mateus, por exemplo, é um outro tipo, caso à parte. O menino movimenta, hoje ele movimenta um, movimenta outro, movimenta outro. Esse menino é o mais articulado, vamos falar assim, da igreja. Movimenta um, movimenta outro, movimenta outro, e ele está assim. Veja como é. Então, super ativo. Então, como eu falei para vocês, nós temos que ter atenção com isso. E esse é o objetivo da pregação desta noite, fazer a igreja ter atenção com os jovens, os filhos, ter atenção com os seus pais, principalmente nessa fase. Honrar o seu pai, não permitir que ele seja enganado, não permitir que ele seja iludido, ainda mais, irmão, ele tendo plena consciência e oportunidade de aprender. Há tempos que eu venho pedindo aqui que os adolescentes, a turma do high-tech aí, devem ensinar os irmãos que são mais adultos. Tem irmãos caindo em golpes aí constantes, principalmente nesses golpes de e-mail. Hoje há um número muito grande de como eu posso dizer, de golpes nessas questões de bancos virtuais, Nubank, PicPay. As pessoas descobriram formas de sequestrar o dinheiro das pessoas, a conta das pessoas. Então a gente precisamos ajudar os nossos idosos. Então é isso que os escritores do Antigo Testamento, nesse caso Moisés, e olha que Moisés não estava falando sobre isso aqui que nós estamos vivendo hoje. Mas a mensagem de Moisés era muito atual, é muito atual, não é? Então, de como a sociedade, por exemplo, tinha que pensar essa questão da relação, né? Em relação ao trabalho, a manutenção da casa, como eu falei, essa função era atribuída aos pais especificamente, ao chefe da família, mas com o tempo, né, nesse caso, por causa de saúde que podia acontecer, né, uma fatalidade, então, e que pudesse impedir o pai de cumprir, o chefe da casa de cumprir essa tarefa, então o filho tinha o dever de assumir esta condição. Então, quando a gente fala, por exemplo, de integridade em nome da família, a sociedade para que Moisés está escrevendo, a integridade da família está muito acima do nome de uma só pessoa. A sociedade de hoje, que eu não faço parte dela, parte da sociedade de hoje preza pelo nome do indivíduo apenas, é o indivíduo sem família. Mas a sociedade que eu faço parte é o indivíduo com família. Eu tenho família, eu não congrego num lugar que não cabe a minha família. Eu não vou a um lugar que não cabe a minha família. Quando eu penso, quando eu compro, quando eu saio, eu tenho que pensar em mim, eu penso na minha família. Se não couber a minha família, não me cabe. Eu não sou solteiro, sou casado. Se eu tivesse um filho, da mesma forma. Então, mas os filhos também precisam passar a pensar dessa forma. Meu pai está envelhecendo, meu pai está se cansando, está tendo determinada dificuldade. Então, o Antigo Testamento descreve leis como essa, e o Antigo Testamento era muito sério sobre isso. Tratava, né? Muito sério sobre isso. Tratava, por exemplo, havia a questão do levirato. O levirato não era uma forma a lei do levirato não era uma forma até de preservar o nome da família, por exemplo, do falecido. Alguém, um resgatador, resgatava a viúva e tinha filhos com ela, casava com ela, tinha filhos, levantava o nome do falecido, a propriedade, os bens, e isso caracterizava inclusive honra. Então, nesse caso, irmãos, nós temos que pensar que é nosso dever,
não só nos atentar aos direitos que vocês têm como filhos. Ah, eu tenho direito. A irmã falou domingo na sala de aula, que na escola dominical, que uma criança foi pega mais forte pela mãe. A mãe deu um saculejo na criança. Sabe aquela criança bem peralta que às vezes você tem que pegar mais forte, não é? E dar uma apertadinha nela. Calma, senão eu te pego. A criança ameaçou a mãe. Diga, me pegou tão forte que eu vou chamar a polícia para você. Mas quem é que faz isso? Tem uma sociedade, tem um grupo na sociedade que está desconstruindo, tirando esse indivíduo da família e colocando nele essa sensação de ele é o senhor do mundo, quando ele não é. Ele não é o senhor do mundo. Ele é um cidadão que vive em família, que precisa entender esse conceito de participação coletiva, de honrar a própria família. E ainda assim, o que isso significa? Que nesta noite, além de falar que Deus coloca como primeiro mandamento a honra aos pais, e está logo abaixo da relação entre o homem e ele, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar aqui com vocês é que é um dever nosso atender às necessidades dos nossos pais. Nesse sentido que estou falando, e entre outros que eu não vou abordar aqui por questão de tempo. O tempo não nos permite. Então, irmãos, não podemos pensar que não temos esse dever. Essa igreja tem esse dever. Nós temos deveres. Vocês têm deveres. Nós, como igreja, como Assembleia de Deus, Ministério de Interlagos, nós, como igreja de Deus, temos deveres com os idosos. Estamos em dívida. Vocês, filhos, eu, como filho, eu tenho ainda meu pai, dever com o meu pai. E vocês, filhos, têm deveres com seus pais. E não podem negligenciar isso de forma nenhuma, nem mesmo achar como desculpa, como fizeram os judeus, dizer que a sua vida está ofertada a Deus e por isso você não tem tempo para atender uma necessidade do seu pai. É preciso você pensar nisso daí. E esta noite, a mensagem coloca você e eu no campo do dever. É nosso dever. Você entende isso? Diga glória ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, isso é uma luta, né? Bastante, bem intensa, muito nesse contexto, né? Mas a gente precisa entrar nesse campo e atuar nele. Senão, vamos perder os nossos pais. E eu retomo a questão de que, irmãos, principalmente nesse interim, irmãos, não deixe os seus pais acompanhe, instrua ele. Se ele não tem essa habilidade com essas coisas digitais, auxilie, banco, pagamento, esse negócio. Auxilie, irmão, porque uma parte da sociedade não quer nem saber se o sujeito tem dinheiro ou se não tem. Ele vai fazer de tudo para roubar o dinheirinho, a aposentadoria, o salário, o pagamento, o dinheiro do aluguel. O sujeito, o ladrão não quer saber né? Ele pega mesmo. Eu não sei quem foi aqui o irmão que encontrou um cidadão no ponto de ônibus pedindo para passar um Pix. Quem foi? Teve alguém aqui, Joyce, sei lá. Foi a Joyce, ó. Joyce encontrou uma pessoa que no ponto de ônibus, olhou para ela e disse: senhora, você pode me ajudar a passar um... Foi a Joyce que falou, olha, pode me ajudar a auxiliar aqui a passar um Pix? Entende? Sujeito com a conta aberta. Então, vamos ter atenção nisso, tá bom? Vamos ter atenção com isso. Então, irmãos, para fechar, para finalizar, vamos lá para o texto de Efésios capítulo 6, que diz o seguinte: para que te vá bem, honrar o Pai para que as coisas
caminhe bem para a gente. Significa dizer que eu não vou ter problemas? Que eu não vou passar, que tudo vai dar certo para mim? Tudo vai, tudo. Eu não vou ter dificuldade, eu vou estar bem, eu vou ser rico, eu não vou ter conta atrasada, eu não vou passar por nenhum tipo de dificuldade. Não é isso que o texto está falando. O mundo não existe só eu. Eu não sou o único no mundo. Eu sozinho dentro da minha casa, só eu dentro da minha casa, eu me perco. Não que a casa é grande, porque eu não acho as coisas às vezes. Não é? Não que eu sou desorganizado também, não é isso. É porque às vezes eu esqueço até onde eu coloquei. Não é? Se eu sozinho, dentro do meu ambiente, acabo criando problemas para mim mesmo, imagine conviver com outras pessoas. Irmão, nós convivemos com outras pessoas. No mundo a gente convive com outras pessoas. E tem gente que gosta de você e tem gente que não gosta de você. Tem gente que não quer nem saber da sua existência. Não está nem aí, não importa, não se importa contigo. Ela não está nem aí. Tem gente que se apropria do espaço que não é dele. A irmã Cida esse dia me mostrou a irmã Cida me mostrou um local para vocês verem como é essa questão. A mulher, a motorista, a casa dela é do lado direito da rua. Do lado esquerdo, em frente à casa dela, não tem nada. É um murão que é livre para qualquer pessoa estacionar. Guia alta, não é rebaixada, não tem, é como esse murão da escola aí. Qualquer pessoa pode parar o carro ao lado daqui até lá embaixo, com exceção de onde está demarcado que não se pode parar. Não é assim mesmo? Todo motorista sabe disso. A mulher pegou lá uma roda de caminhão, pneu e roda de caminhão, acho que fez lá uma adaptação e colocou do outro lado da rua e demarcou para ninguém estacionar do outro lado da rua, onde não é a garagem dela. E quando alguém vai colocar um carro lá, ela faz um escândalo. Você não pode estacionar o seu carro aí. Toma posse da propriedade pública. É do outro, não tem nem... É do outro. É de quem? É da sociedade, é do povo, é público. A pessoa se apodera do espaço público e não permite que outros estacionem lá. Vejam onde vai aonde vai essa presunção, né? Ele toma posse daquilo que não é dele. Então, um sujeito como esse certamente se importa com alguém? Claro que não, se importa só com ela. Não é? Se importa só com ela. É como se a gente chegasse aqui à porta da igreja, não é? E demarcasse aí esse estacionamento da quadra, dizendo: a partir de agora ninguém estaciona mais aqui. A quadra, o ambiente, é tudo nosso. Ninguém estaciona mais aqui. Mas quem é que deu isso? Então percebam que a gente não vive só. Nós não vivemos só nesse mundo. A gente convive com outras pessoas. E essas outras pessoas, que podem ser nós mesmos, causam problemas. Então eu não posso pensar que porque eu honro meu pai, eu não vou passar por problema, porque eu não vivo sozinho. Eu vivo com outras pessoas. Eu não vou criar problemas. Mas eu não posso dizer que o outro não vai criar problema. Eu não posso dizer que o irmão não vai criar problema para mim. Mesmo eu tendo honrado meu pai. As coisas vão ser boas para mim. Eu vou estar em paz comigo, vou estar em paz com a minha família, vou estar em paz com o meu Deus, vou estar em paz com tudo aquilo que eu faço. Mas tem pessoas que não terão paz comigo. Entende? Então, é assim que a gente precisa entender. E ele diz assim, ó, ainda para fechar, e vivas muito tempo sobre a terra. Quer dizer que eu não vou morrer? Quer dizer que porque eu honro meu pai e minha mãe, eu não vou morrer? Ninguém que honra pai e mãe vai morrer. É isso que o texto está dizendo? Não. Também não vai adoecer. É isso que o texto está dizendo? Não.
O texto não fala isso. Eu vou viver muito tempo. Eu vou ter longevidade? Vou. Eu vou viver bem? Não importa o período de tempo que eu viva, eu vou viver bem. Eu vou estar feliz. A minha família vai estar feliz. Não tem nada melhor que isso, irmão. Nesse sentido. Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude nesta noite, que nós, em primeiro lugar, entenda que a questão da honra, que a gente entenda que a questão de honrar os pais não é um espetáculo, não é uma produção na mente dos crentes, não é bíblico, ocupa uma prioridade, uma importância, uma posição importante na escala, inclusive, dos 10 mandamentos, que não é um pedido, mas é um dever, que a nossa sociedade tem dever, e não só a nossa sociedade, nesse caso, os filhos honrarem seus pais, mas a igreja cuidar dos seus idosos, então abrir esse parente com os irmãos. E por fim, a gente precisa entender que viver bem, irmão, é estar bem com Deus, estar bem com a nossa família, estar bem com tudo que a gente faz, independentemente do que os outros nos façam bem ou não. Eles podem fazer isso para nos provocar, para nos irritar, para nos tirar a paz. E sobretudo, irmão, não significa dizer que a gente não vai morrer, que a gente não vai ter enfermidade, que a gente não vai padecer. Aliás, a lição da escola bíblica de domingo passado, retrasado, vem tratando sobre essa temática dos pais, a relação dos pais e dos filhos. Mas que a gente vai ter longevidade e nesse período de vida que nós tivermos, irmão, a gente vai poder dizer assim: bendito seja o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor me abençoou. O que eu desejo para os irmãos esta noite é o que eu quero para mim, irmão. Eu moro, vocês conhecem a minha casa. Solange talvez aqui é a que mais visita a casa por causa do trabalho que a gente faz lá. Quase que toda semana ela vai fazer um trabalho lá junto com a irmã Cida, outros irmãos também vão. Mas de toda forma, irmão, o que mais me agrada dentro da minha casa, irmão, não é nenhum móvel, nada disso, irmão. Mas é a presença de Deus que não falta. A gente pode orar, a gente pode sentir a presença do Senhor, nós abrimos a Bíblia, nós discutimos textos. Oh, amado irmão, como é bom ter a presença de Deus dentro da nossa casa, na nossa relação. Louvado seja o nome do Senhor. E também como é bom quando você, irmão, como filho, é procurado pelos seus pais para orar por você, por ele, para fazer um culto por ele, né? Um culto a Deus na casa dele, né? Agradecer a Deus eu perdi a minha mãe, meu pai está na condição que está, mas tive o prazer de receber telefonemas do meu pai, dizendo assim, ó, vem aqui, que eu preciso que você faça um culto, que você ore pelo fulano. Meu pai me solicitou, primeiramente foi eu que pedi, mas por último foi ele que solicitou. E graças a Deus, porque Deus nos honra. Honra teu pai, que Deus te honra também. Amém, igreja? Você pode dizer glória ao nome do Senhor? Que Deus abençoe a nossa família. Diga glória a Deus. Que você conduza, auxilie seus pais nessa sociedade e que ele não caia na mão de ladrões, de golpistas, mas que com a ajuda de Deus seja honrado por você e Deus te recompense em tudo. Você pode adorar o nome do Senhor?